Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Você está feliz com Cristo? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia sem perca de tempo. Nós vamos ao texto, ao versículo para a nossa meditação para a noite de hoje. Eu estava falando do pastor Sérgio, do jeito que o pastor Adriano começa turbinado, para depois pregar não é fácil. Mas Jesus é bom, irmão. Amém? Ele está no controle. Eu disse outro dia que nosso pastor presidente, o pastor Zilmar, e o pastor Adriano está no mesmo ritmo, né? É que nem Jesus Cristo. Não avisa a hora nem o momento, só dizer, você e pronto. Aí você tem que estar preparado. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 ou 4, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 31, e podemos intitular esta mensagem para esta noite, ungidos pelo Espírito Santo para derrubar muralhas. Amém, irmãos? Diz a Bíblia, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí o seguinte diz, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Amém? Tome seu assento. Ungidos pelo Espírito Santo para derrubar muralhas. Não esqueça disso. Não esqueça desse tema. Vai te favorecer. Quando você menos esperar, vai fazer a diferença na sua vida. Nós estamos dentro de um versículo lido nesta noite, através do andamento e o crescimento da igreja primitiva. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o cumprimento que Jesus vai dar uma orientação para a igreja, para os seus discípulos, e Jesus dizia, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo há de vir sobre vós, e vocês vão ser cheios. E aí a Bíblia diz que Jesus vai ser assunto ao céu. Ele sobe às alturas, lá no Monte das Oliveiras, ele começa a ascensão ao céu. Ele é levado para estar à destra do Pai. Enquanto os que acompanhavam Jesus olhavam atônitos para o alto, dois varões de branco se apresentaram e disseram para eles, varões Galileu, por que vocês estão atônitos, olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará outra vez. Eu vou repetir, ele voltará outra vez. Ele voltará outra vez. Ele voltará outra vez. E não se assuste que pode ser ainda hoje. Aleluia! Se durante a ministração da palavra, você começar a olhar para o seu corpo e ver já o seu corpo sendo modificado, e você estar de posse de uma veste resplandecente, não se assuste, é o arrebatamento da igreja, nós estamos indo ao encontro de Jesus. Você aguarda isso? Glória a Deus! E os discípulos começam saindo para a evangelização. Porque a Bíblia diz no capítulo 2 que eles permaneceram buscando a face do Senhor Jesus, e quando estavam reunidos no templo, adorando, buscando a face do Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu naquela casa, e diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4 de Atos dos Apóstolos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então nos dá a entender que para eles serem cheios do Espírito Santo, primeiro eles precisaram estar na presença de Deus, precisavam estar
buscando a presença do Espírito Santo. Eu estou incomodado nos dias em que estamos vivendo, meus irmãos, porque tem muitas pessoas que vêm à igreja em busca somente dos milagres e esquecem de buscar o dono do milagre, esquecem de vir à casa do Senhor ser cheio do Espírito Santo. Eu estou aqui para te dizer nesta noite, categoricamente pela palavra de Deus, que você cheio do Espírito Santo, os milagres vão acompanhar a sua vida. Cheio do Espírito Santo, essas barreiras cairão por terra e você vai glorificar o nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, aproveite a oportunidade. E aí a Bíblia vai nos trazer o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aonde vai trazer a história de que Pedro e João é levado diante do Sinédrio para se justificarem porque tinham curado um homem paralítico. Há mais de 40 anos, você vai ler na Bíblia, que o homem está à porta formosa, esperando por uma moeda, por uma oferta, e Pedro e João, que agora já estão cheios do Espírito Santo, chegam ali e dizem: hoje nós vamos quebrar esta muralha. 40 anos você está necessitando de esmola, mas hoje a muralha cai por terra, você vai ser curado, vai adentrar ao templo, exaltando e glorificando o Deus dos milagres. Há 40 anos aquele homem esperava por esmola. Ele era proibido de entrar no templo porque ele era defeituoso. Mas naquele dia, lá na hora nona, quando Pedro e João chegaram ali e estenderam a mão para ele dizendo: nós não trouxemos aqui moeda alguma, não trouxemos nenhum tipo de ouro ou prata, mas nós estamos cheios, estendeu a mão e disse: levanta, em nome do Senhor Jesus. Ele ficou de pé e foi glorificando o Senhor, entrou no templo e adorou a Deus. E aí o Sinédrio se incomodou com isso e disse: vamos trazer eles aqui para se justificar, para ver que negócio é esse, estão pregando alguma coisa diferente. E a Bíblia diz que Pedro e João não se intimidaram diante das autoridades e começaram a falar do Cristo que eles tinham matado, mas que ressuscitou, vive para sempre e tem poder para colocar o enfermo de pé. Não achando que acusar, disse: olha, vocês voltem, mas não preguem mais esse Jesus. Aí Pedro disse: importa obedecer a Cristo, a Deus, do que a vocês. Eles saem dali e vão para onde, irmão? Vão fazer turismo? Não. Vão para a beira da praia, molhar os pés e ficar tranquilo? Não. A Bíblia diz que eles voltam, se reúnem com os irmãos e começam a falar da grandeza de Deus. E você vai ler a partir do versículo 23, a oração que a igreja começou a fazer. A oração foi tão intensa que no capítulo de número 4, versículo 3, o Espírito Santo, que já estava na humanidade, trabalhando na vida do crente, adentrou aquele lugar e novamente eles foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu querido. Nós somos uma comparação com veículo. Para você andar com o veículo, você precisa chegar lá no posto e dizer: abastece o carro. E aí o frentista vai dizer: quanto que você quer? Quanto você quer que coloque aí? 10, vai andar só 10. Mas quando você chega ali e diz: enche o tanque, você pode fazer uma viagem longa, sabendo que você vai ter combustível para andar muito longe. Você veio aqui nesta noite, o frentista é o Espírito Santo, ele está perguntando para você nesta noite: quanto você quer que eu encha? Quanto que você quer receber? E nesta noite, debaixo da graça de Deus, não vale sair daqui meio tanque, nem 10%, tem que sair cheio do Espírito Santo, para você enfrentar as adversidades, para você se deparar com as muralhas que se levantam todos os dias. Todos os dias Satanás quer levantar uma muralha para impedir a sua vida de chegar na presença de Deus.
Mas crente que entende o projeto do Senhor vai para os pés de Cristo e começa a clamar, e começa a gemer, e começa a chorar, e de repente a glória de Deus vai inundando o coração, a alma, e de repente você começa a olhar para além, para depois das muralhas. Bem cantou aqui o nosso conjunto: a vitória está depois da muralha, porque o Espírito Santo é esta bomba atômica que coloca tudo por terra e dá vitória para aqueles que clamam. E aí eu olho para esse texto, para esse versículo, para o acontecimento, e vou entender porque na história há uma necessidade de pessoas serem cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, e você conhece o texto, que até o capítulo 6 o profeta Isaías estava enfrentando e atrás de uma grande muralha. Ele estava escondido atrás do aconchego do seu parente, do rei Uzias. Mas no capítulo 6, a barreira, a muralha teve que cair, porque ele foi ao templo. Ele não foi em outro lugar, pastor Adriano, ele foi para o templo, se prostrou na presença do Rei dos Reis, e o céu se abriu. Ele viu o trono, e quem estava sentado no alto e sublime trono é poderoso para colocar abaixo esta muralha. Nesta noite, feche os teus olhos e comece a contemplar o trono de Deus. A glória do Espírito Santo está sobre este lugar. Você só vai sair daqui vazio se você quiser, mas Deus preparou esta quinta-feira da vitória, nesta noite abençoada, para encher a tua vida e você levantar a tua cabeça. E quem sabe o adversário que está lá em cima da muralha está rindo de você, como estavam rindo de Josué. Mas quando Deus está no negócio, podem rir, podem falar mal, podem não acreditar, mas quando Deus está no comando de todas as coisas, Mandora, Deus coloca por terra e você sai do outro lado cantando vitória. A Bíblia diz, e temos tantos textos especiais que nós podíamos usar nesta mensagem, mas deixa eu te falar, meus queridos, que ser cheio do Espírito Santo é você se esvaziar de si mesmo e encher-se dele. Crente cheio do Espírito Santo não tem espaço para fofoca. Crente cheio do Espírito Santo não tem espaço para mentira. Crente cheio do Espírito Santo não tem espaço para o pecado. Quando o diabo vem e se depara com teu cálice e você está cheio, Satanás tem que virar meia volta e voltar e dizer: aqui não tem lugar, porque um crente cheio do Espírito Santo, a autoridade de Deus está sobre este lugar. A autoridade do Espírito Santo está sobre este lugar. Você vai sair daqui cheio da glória e o milagre vai te acompanhar. Você não vai precisar correr atrás de milagre. Eu glorifico a Deus por crentes que admiram até os pregadores que se intitulam e fazem milagres, e glória a Deus por isso. Quando eu estava observando, quando o pastor Adriano anunciou a vinda do pregador da noite, eu glorifiquei a Deus porque Leandro conseguiu ganhar Jesus para Jesus. Lá na cidade de Correia Pinto, meu primo, o nome dele é Jesus. Ele não conhecia a palavra, e ele foi à igreja lá na sede em Correia Pinto, e quando chegou lá, quem estava pregando? Presbítero irmão Leandro. Ele começou a pregar com a autoridade de Deus, que Deus concede na vida do crente, e de repente ele apontou para o meu primo e disse: ei, Jesus tem um plano na sua vida, moço. Ele não te trouxe aqui só para curar o teu corpo físico, mas para curar a tua alma. Eu vou te falar de um Jesus que é mais poderoso do que você. Aleluia. Meu primo ficou curado, irmão, está lá, e firmou na presença do Senhor. E eu disse outro dia para o Leandro: Leandro, você é uma bênção de Deus, você conseguiu ganhar o Jesus para Jesus. Quem é Jesus? Meu primo, lá em Correia Pinto. Glória a Deus. Mas podemos olhar uma coisa interessante, para você ultrapassar as barreiras. Desde o princípio do mundo, sempre está se levantando muralhas.
muralhas para te afastar de Jesus, muralhas para te impedir de estar na casa do Senhor, muralhas para impedir o teu relacionamento na presença de Deus, muralhas que querem dividir os irmãos, quer se levantar muralhas, mas em nome de Jesus Cristo aqui não tem lugar para isso. Em nome de Jesus, se levantou alguma muralha, nós estamos aqui em campanha para dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, as muralhas cairão por terra, e você vai ser vitorioso e ter comunhão com teu irmão. Glória a Deus. A Bíblia vai nos relatar de muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. O que falar, meus irmãos, quando a Bíblia nos registra que Josué e Caleb foram cheios do Espírito Santo para animar Moisés, porque eles tinham ido na terra prometida, voltaram com boas novas, mas Moisés estava com uma grande diferença, uma grande dificuldade. 10 homens covardes, 10 homens amedrontados, voltaram da expiação da terra e trouxeram as boas notícias, mas disseram para Moisés: não adianta, nós não vamos conseguir. Lá tem gigantes, tem os anaques, tem aqueles homens de porte fenomenal, de força. Nós somos como pão aos seus olhos. Mas lá vem Josué e Caleb cheio do Espírito Santo. Crente que é cheio do Espírito Santo pode se levantar demônios de todos os lados, mas ele se levanta na graça e na unção de Deus, e os demônios partem em retirada. E diz a Bíblia que quando queriam apedrejar Moisés, Josué e Caleb disseram: nós fomos e espiamos a terra é muitíssimo boa, e Deus nos mostrou que nós vamos ultrapassar, vamos possuir a terra, vamos destruir os gigantes, porque o Senhor é Deus de Israel. Eu estou aqui para dizer para alguém que foi ameaçado até mesmo por Satanás. O diabo te afrontou de alguma forma e te disse: você não tem mais jeito, vai acabar na miséria, vai ser destruído. Eu levanto a muralha para impedir a tua bênção, mas o leão da tribo de Judá é mais poderoso, e esta unção vai te tomar nesta noite, e na próxima quinta-feira, se Jesus não voltar até lá, você vai ter um testemunho para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O que falar de o Espírito Santo na vida de Elias? Um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença, porque ele está diante de 850 profetas, entre os profetas de Baal e de Azera, 850 profetas, homens que não conheciam a Deus, que desprezavam a Deus, fizeram seu altar diante de Baal, e ali se esquartejaram, se sangraram, ficaram clamando, e não aconteceu nada. Mas um homem cheio do Espírito Santo, eu estou nesta noite autorizado pelo Espírito Santo a te dizer que esta igreja cheia do Espírito Santo, pastor Adriano, vai revolucionar esta cidade. A igreja do Senhor, um crente cheio do Espírito Santo tem o poder de revolucionar uma cidade, um estado e até um país. E a Bíblia diz que Elias, cheio do Espírito Santo, não fez muita coisa não. Ele colocou em ordem o altar do Senhor. E aqui entra um precedente muito importante. Para receber a presença do Espírito Santo tem que ter ordem. Além de ter ordem, tem que ter, o pastor Adriano falou aqui, obediência. Porque Elias olha para Israel, tudo disperso, em cima do muro, indeciso, e Elias diz: ei, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Vamos levantar o altar do Senhor que estava quebrado, vamos ajeitar as pedra por pedra.
Eu tenho graça de Deus para te dizer, o Espírito Santo vai se derramar sobre a sua vida, mas tem que consertar o altar, tem que estar em ordem, tem que estar do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, porque do meu jeito não sai nada, do jeito de Deus dá certo. E a Bíblia diz que Elias edificou o altar, reparou, está tudo certo, além em cima, o boi está ali, cortado em cima do altar, e de repente levanta os olhos para o alto, como disse o Salmo 121, não vem de outro lugar, vem do alto, aleluia, e ele vai fazer uma oração. Depois de ter encharcado o altar de água, a água corria até escorrer ao rego que estava ao redor, mas ele olha para o alto e diz: Senhor, aleluia, crente cheio do Espírito Santo, com essa intimidade, ele abre a boca, o céu se rasga, e Deus se manifesta, e a Bíblia diz que Elias orou, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava sobre aquele lugar, e o povo cantava só: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, a vitória já está na sua mão, e você vai preparar um cântico de adoração no nome do Senhor Jesus. Para encerrar, irmãos, olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Não brinque com essas coisas. Satanás não tem medo de nome, nem de sobrenome, nem de cargo que você ocupa. Satanás não está respeitando se você tem carteirinha de pastor, bispo ou outra coisa. Mas ele tem que bater em retirada quando se depara diante de um crente cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus queridos, lá no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4 e versículo de número 18 de Lucas, que o próprio Cristo era cheio do Espírito Santo. Ele entra na sinagoga, dá um rolo para ele ler, ele vai encontrar Isaías profetizando. E aí ele levanta-se, abre o rolo diante da igreja, e ele vai olhar e dizer: ei, tem uma palavra de Deus para vocês. Essa palavra é agora, é atual. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele profetiza isso, e o que acontece? Ei, irmão, e uma das coisas que me preocupa é crente às vezes querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não vai saber o que vai fazer depois. Mas aqui Jesus está dando o relacionamento de crente cheio do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Para andar de carro, para ter uma mansão, para ter uma cobertura na praia? Não. Se você tiver, Deus te abençoe, me convide para ir lá tomar um café na sua casa, no seu apartamento. Se Deus te der um carro bom, me convida um dia para dar uma voltinha contigo, não tem problema, a gente vai. Mas Jesus está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Com permissão do pastor, podemos colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, por gentileza. Eu sinto a graça de Deus e o mover do Espírito Santo aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para além daquilo que você veio pedir. Você veio aqui em busca, quem sabe, de um milagre, e você está no lugar certo. Você veio em busca de uma porta aberta, e você está no lugar certo. Mas Jesus te trouxe aqui através do Espírito Santo para te colocar algo mais importante do que você receber um milagre. É você ser cheio do Espírito Santo. Alguém que quer, vem aqui à frente, em nome de Jesus nós vamos orar por você. Há uma glória de Deus pairando sobre esta casa, e desde o início, quando chegamos aqui, dobramos nossos joelhos. Eu sabia que o Espírito Santo tem algo importante para realizar neste lugar.
cheio do Espírito Santo, você vai abrir a tua boca como Pedro abriu a sua boca. Depois que ele foi convertido, depois que ele se entregou corpo e alma ao Senhor, e o Espírito Santo lhe encheu, ele sai para fora da congregação e começa a pregar o Cristo vivo. E o que acontece, pastor? Quase 3.000 almas se entregam para Jesus. Cheio do Espírito Santo, mesmo Pedro, que tinha negado Jesus, aonde ele passava, a sombra de Pedro está passando, os paralíticos andam, os cegos veem, os mudos falam, porque a sombra de Pedro, na unção do Espírito Santo, fazia e faz milagres. O Espírito Santo está aqui para te dizer: eu quero te levar a uma vida de milagres, uma vida de intimidade com Deus. E o que eu acho mais interessante de tudo que nós já falamos, repetindo o versículo, aleluia, que nós iniciamos, Pedro começa a falar e de repente o Espírito Santo se manifesta. Nós precisamos clamar por cultos com avivamento do Espírito Santo, não somente com movimento corporal, mas crentes inflamados com a chama do Espírito Santo. Há mais alguém que quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Há mais alguém que precisa ser cheio do Espírito Santo? Há mais alguém nesta noite? Você está correndo perigo sem a presença do Espírito Santo. O exemplo eu te dou de pessoas que estavam sem o Espírito Santo. Davi, cheio do Espírito Santo, derrotou um gigante, matou leão, matou urso, mas vazio do Espírito Santo, ele pecou com Betseba. Davi, cheio do Espírito Santo, ele vence as batalhas, mas vazio de Deus, vazio do Espírito Santo, ele fica em casa, no aconchego, passeando no jardim do castelo, e quando ele menos espera, o inimigo lhe ataca, ele cai em pecado. E aí ele precisa fazer a palavra de Deus escrita em Salmo 51, ele precisa viver o Salmo 51, e sabem de uma coisa que ele fala? Não retira de mim o Espírito do Senhor. Cuidado para não ficar sem o Espírito Santo. Está tudo bem? Está tudo certo com você? Levante a tua mão onde você está. Aonde você está, o Espírito Santo vai te encher aí. Espírito Santo de Deus, nesta oportunidade, nós trouxemos esta palavra simples de entender, mas com uma profundidade, um desejo tão grande, é que esta igreja seja tomada pelo teu Espírito Santo, é que crentes sejam cheios do teu Espírito Santo, para enfrentar as adversidades da vida, e quando se deparar com as muralhas, cheio do Espírito Santo, elas vão cair por terra, em nome de Jesus. Aonde tem uma mão erguida agora, que o Espírito Santo de Deus te possua de tal forma, que cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, nada te venha deter na tua caminhada, mas você prossiga adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Se você entendeu a mensagem, levanta a tua mão e dá um glória ao nome do Senhor Jesus. Mais uma pergunta e nós passamos a palavra ao pastor Adriano. Alguém que chegou aqui para entregar a sua vida para Jesus, alguém que estava andando, quem sabe como Saulo, até perseguindo, até encontrar-se com Jesus. Deus promoveu este culto da vitória para te trazer aqui nesta noite e você entregar a sua vida para Jesus. Não somente entregar a sua vida para Jesus, mas ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença na terra. Se alguém veio aqui nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador da sua alma, nós queremos orar por você. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: cura não ocasiona festa no céu, paralítico andar não ocasiona festa no céu, cego ver não ocasiona festa no céu, pastor Manuel da Guia.
Mas uma alma, quando se entrega para Jesus, tem uma festa no céu. Alguém nesta noite que veio aqui e quer ocasionar uma festa no céu, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, vamos abraçar a tua vida, e Deus vai fazer coisas grandes na tua história. Tem alguém? Não vamos insistir, porque Evangelho, Cristo, a gente não se insiste, é por sentimento. E se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para convencer? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Adriano, tem um moço ali, já foi batido. Vamos orar por ele. Levante a tua mão aqui para frente. Senhor, estende a tua mão sobre esse moço. Tu conhece o anseio do seu coração, tu conhece a sua alma, a sua vida, e nesta noite, Senhor, neste último apelo, de alguém entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ele veio aqui, Senhor, erguendo a sua mão, e te aceitando como Salvador. Deus, toma ele nas tuas mãos, e assim como o Senhor fez com muitos daqueles, e está fazendo hoje com as nossas vidas, faz também com esse jovem. Usa poderosamente em tuas mãos e enche dele do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém.